Fala galerinha, bora lá? Continuando então os nossos espaços agrários, né? A gente vai trabalhar então as questões que estão relacionadas com os países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Principalmente a relação com o protecionismo, né? E tudo que vai estar nesse meio então econômico relacionado à agricultura, beleza? Bom, a gente vai falar das características dos países subdesenvolvidos, né? E é lógico que você já pode observar que é exatamente o contrário, os dos desenvolvidos. Eu vou falando quando algumas características dos desenvolvidos, tá? E daí então você sintetiza tudo e faz essa relação, beleza? Primeira característica então dos subdesenvolvidos. A produção é para subsistência na sua maioria, né? O investimento, o dinheiro envolvido, vai ser bem menor do que nos países desenvolvidos. Ou seja, enquanto nos subdesenvolvidos você tem a produção em grande parte para subsistência, nos países desenvolvidos o âmbito, o objetivo vai ser exatamente a sua produção interna, né, a exportação também, mas, por exemplo, Estados Unidos, uma das maiores potências agrícolas do mundo, só que é todo focado para o seu mercado interno, ou seja, é para ele mesmo, né? Enquanto os países subdesenvolvidos, a gente vai ter a produção em detrimento do mercado interno. Como assim? Bom, é só você se lembrar exatamente que tipo, nossos melhores produtos eles vão para fora, né? Outra característica também é exatamente essa, ó. A gente vai ter nos países desenvolvidos a agricultura subsidiada, ou seja, o governo ajuda, né? Então, olha só essa tabelinha, parcela da receita dos agricultores com o apoio do governo. Então, a gente vê que na União Europeia você atinge aí, ó, 19%, né? Na China, 16%, na Rússia, 15% e assim por diante. Aí você chega aqui embaixo, ó, o Brasil, 2,6%. O que seria esse subsídio? Bom, na verdade é ajuda, é apoio do governo. Como assim? Cortando juros de empréstimos nos bancos, né? Tirando impostos de maquinários, de sementes, de defensivos agrícolas, né? E coisas do tipo. Então, todas as ações que você faz para tentar reduzir o custo pro produtor rural, você acaba então encarando com essa característica, né, desse apoio do governo. E aí você pode ver que ó, Índia, Vietnã tem a barra do gráfico para o outro lado. Isso quer dizer, o agricultor ele foi taxado, né? Ou seja, não é que deram facilidades. Não deram facilidades. Eles ainda colocaram impostos em cima da produção. Beleza? Então, já de cara, note que a União Europeia é um grande problema quando a gente fala de subsídios na agricultura. Por quê? Porque ela apoia muito o seu produtor para o preço do produto final cair e ficar competitivo, por exemplo, com produtos do Brasil, né? Uh, outra imagenzinha só para você ver da União Europeia. Então, olha só, o bloco injetou 556 bilhões, né, de euros no setor em 2017. Você pode ver aí, ó, a França 17,5, Espanha 11,4, Alemanha, Itália, né? Ou seja, a produção agrícola nesses países ela não conseguiria bater de frente, por exemplo, com a agricultura do Brasil, que é bem mais viável, digamos assim, bem mais rentável. Por quê? Você já parou para pensar que esses caras fazem tudo isso para, por exemplo, reduzir o consumo externo, tipo de soja? Porque para você produzir uma saca de soja aqui no Brasil, você tem muitas facilidades. O solo é fértil, o clima ajuda, né? Onde você vai perder aqui no Brasil? Bom, você vai perder para transportar do Brasil para a Europa, né? Porque além de tudo, a qualidade, as possibilidades do nosso solo, do nosso clima, vão gerar para você uma soja de melhor qualidade. Por exemplo, como é que você vai produzir no inverno
na França, na Alemanha, né, é praticamente impossível. Então você vai ficar com um ciclo curto para a produção agrícola. Então esses países vão acabar gerando esses subsídios. Mas olha isso, 557, né, bilhões de euros investidos. Meu, nem é dólar. É muita grana mesmo, né? Se brincar, é quase mais do que o Brasil investe para a produção, né? Então, isso vai inviabilizar demais todo esse mercado mundial, beleza? Então, quando a gente fala, por exemplo, na OMC, na Organização Mundial do Comércio, que existe o livre comércio, onde? Onde? Isso é uma prova de que não, né? Outra característica, então, é exato. Nossa, eu ia falar de outra coisa, mas esse é mais um falando ainda, né, dos subsídios, que na verdade isso aí mostra uma coisa. Esses países, eles fecham a sua preferência em torno deles mesmos. Olha só, maiores exportadores, acompanha aqui no meu mouse, na minha seta, a gente vai ter maiores exportadores. A Europa, nossa, né? Maiores importadores, nossa, a Europa também. Então, na verdade, o que acontece? Os países da União Europeia, eles mantêm um amplo comércio entre eles, que é como se fosse uma forma de se defender, né? Então, dentro da política agrícola do bloco está essa cláusula, né? Para dar preferência, então, para o comércio ali entre eles. Você bem pode ver, ó, que o Brasil está aqui na terceira posição dos maiores exportadores, beleza? Quanto aos maiores importadores, você bem pode ver, tipo, ó, Japão, né? Estados Unidos vende bastante, mas também consome muito, então lógico, faz todo sentido ele estar aqui. Países como a Rússia, né, que a agricultura é muito difícil, principalmente durante o inverno, né? Algumas regiões da Rússia é como se o inverno não fosse embora. Canadá também com essas mesmas características, o clima não ajuda nem um pouco, né? Então a gente acaba tendo essa desigualdade comercial, principalmente quando o assunto é agricultura e principalmente subsídios, né? E aí, ó, era isso que eu ia falar antes, né? Tinha esquecido daquele slide. A gente vai ter esse selo aí do Brasil que, meu, para mim parece uma piada, né? É o tipo exportação, produzido no Brasil, exportado para o mundo. Eu não sei o que eles querem dizer com isso, mas eu só consigo ver uma coisa. Uma característica que é interessante. Nós quase não consumimos o tipo exportação brasileiro, né? A gente sabe muito bem, igual café. O tipo exportação vai ser o melhor, né? Quando você vai no mercado comprar café, você não compra o tipo exportação, porque a gente vai vender o nosso melhor. Né? Agora, países desenvolvidos, eles não vão fazer isso. Eles vão fazer exatamente o oposto. Eles vão consumir o melhor, o que não for melhor, eles exportam, né? Ou o que sobrou, beleza? E daí a gente acaba tendo também nos países subdesenvolvidos essa grande característica da concentração fundiária. Então, olha só, isso aí são dados para o Brasil, tá? Em azul, a gente vai ter os números de propriedades, né? E em vermelho, a porcentagem da área ocupada, a porcentagem da área ocupada do território nacional. Então, ó, com menos de 10 alqueires, a gente vai ter 47,86% das propriedades, ocupando 2,36% do território nacional. Lembra do que eu tinha falado? Muita gente com pouca terra, né? De 10 a 100, você pode notar que já quase aqui se atinge um equilíbrio, né? Então, digamos assim, o número é elevado, né? Mas a representação também seria boa, né? Mas aí que o negócio se distorce de vez. Porque, ó, você tem 8,21% do número de propriedades, né? De 100 a 1000 alqueires, que acabam ocupando aqui, ó, né, 34,16% de toda a área. E fica mais absurdo ainda quando você vê com mais de 1000 alqueires, né? Então, simplesmente você tem, ó, menos de 1% ocupando quase metade do país. Isso é muita concentração, muita concentração.
Então, a maioria da população que possui terras, que já é uma minoria, vai possuir pequenas propriedades, né? E uma pequena minoria de proprietários vai ter imensas propriedades, beleza? Aqui, ó, é só uma forma diferente de se dizer isso, né? Aqui a gente tem a área dos estabelecimentos, né? Menos de 10 alqueires aqui, 3,10%. Note que o roxo, o verde e o vermelho, né? Roxo, verde e o vermelho serão as grandes propriedades, que vai dar uma quantidade, então, absurda. E aí o número de estabelecimentos, né? Ou seja, a grosso modo repetir o que eu disse anteriormente, né? Muitas pessoas com pouca terra e pouca gente com muita terra mesmo, tá bom? Aí a gente vai ter alguns países, né? Por exemplo, o Brasil, com uma mecanização interessante dentro do grupo dos subdesenvolvidos, né? Mas como a gente viu, o apoio que o governo gera praticamente quebra com esses países, né? Você acha que em todo o continente africano eles investiram na produção o mesmo tanto que a Europa deu de subsídios? Não, lógico que não. Então, peraí, quer dizer que a Europa gasta mais dinheiro para proteger seu agricultor do que a África inteira para produzir? Sim, esse é o mundo igualitário, né? Esse é o mundo igualitário da ONU, né, da União Europeia. Logicamente, então, que eles acabam cortando, quebrando algumas possibilidades. E isso principalmente por quê? Porque se eles não fizessem isso, seus agricultores iriam falir, né? Não valeria a pena nunca produzir alguma coisa na Europa e, além de tudo, eles ficariam na mão do continente africano, do Brasil, né? O que não seria uma coisa assim interessante para eles. Então eles tratam isso como um assunto de elevadíssima importância. E daí, ó, só para que vocês visualizem, né, os tamanhos das propriedades e em quais regiões, beleza? Então, ó, na região norte a gente vai ter muitas grandes propriedades, grande mesmo, né? No centro-oeste, então, seria o segundo lugar, né? No nordeste, o terceiro. Já a região sudeste e sul, você teria quantidades aí, digamos, mais ou menos, né? Média propriedade, você pode ver ó, que na região norte quase desaparece, no centro-oeste a gente tem também uma pequena quantidade, mas elas estariam aqui mais equilibradas na região nordeste e sudeste, né? E as pequenas propriedades, você bem pode ver ó, na região sul, lembra da colonização dos imigrantes que foram para lá, receberam pequenas quantidades de terra? É fruto disso, né? A policultura, né? Então essa relação vai ser notada aqui ó, diretamente. Na região sudeste, por que tem tanta pequena propriedade? Tem bastante pequenas propriedades exatamente devido ao custo, ao valor das terras. Então imagina, se o cara tem uma grande fazenda e daí ele está com uma dívida, o que ele faz? Ele vende uma parte. Qualquer parte, qualquer pedacinho de terra que você quiser vender em São Paulo, você vende de boa, né? São Paulo eu estou falando porque é o mais caro de todos. Mas o Sudeste é bastante interessante o valor da terra, né? E daí, ó, só para, digamos assim, rever tudo isso, a gente tem aqui uma ideiazinha. Então, os pobres estão aqui embaixo, né? Demonstrando que a parcela do tal da área rural do país, ela é menor aqui, né, na mão dos pobres. E já as grandes propriedades estão com os caras, né? Tá vendo? Tipo, o cara com saquinho de dinheiro, uma colheitadeira e o navio aqui para exportação. Beleza? Aqui o pobre, ele está produzindo exatamente para consumo, para subsídio. Subsídio não, desculpa. Para subsistência, né? Então, senhores, a gente acaba notando também que existe uma grande exploração do trabalhador. E sobre isso, não tem nada melhor do que falar da relação dos trabalhos, né, que são similares ao estado de escravidão. Você bem pode notar aqui, ó, mais de 52 mil trabalhadores resgatados em 1995. O que é notável
é que isso não melhorou muito atualmente, tá? Principalmente se a gente pegar em relação às cidades, ao trabalho escravo, né, relativos ou com condições de escravidão na cidade, você acaba vendo que aumentou e aumentou muito, né? Então, ó, Pará, Maranhão, Piauí, Bahia, Minas Gerais acabam concentrando 90... não, é só a quantidade aqui de pessoas, né? Mas esses estados aqui, ó, concentram grande quantidade, ó, 23% na Bahia, eu não consigo ler o do Pará, 8,9% de Minas, né? E assim por diante. Então, é lógico que a sua maioria serão homens, outro dado aqui que é revelador, ó, de 18 a 44 anos. Por quê? Bom, porque a exploração desse trabalhador ela vai ocorrer exatamente porque ele é uma pessoa não bem qualificada, né? Quando o cara passa de 44 anos, ele já está arrebentado, destruído. Por quê? Porque são trabalhos em péssimas condições, beleza? E daí a gente tem a quantidade de trabalhadores libertados entre 95 e 2016. Você bem pode ver, ó, 22% para cana-de-açúcar, 18% para lavouras diversas, 7% para o carvão, 5% para o desmatamento, ó, 5% para construção civil. Essa construção civil é sim dentro das cidades, né? Então, logicamente, que a gente vai ter, ó, uma grande quantidade deles sendo analfabetos, né? Outros semi-alfabetizados, ou seja, condições mesmo de países pobres. Isso eu estou falando para o Brasil. Imagine Bolívia, né, e demais países aí subdesenvolvidos com grandes problemas econômicos, né? A outra característica é que as transnacionais dominam. Eu coloquei aí uma imagenzinha só para que vocês observem, né, uma coisa. Essa região aí, ó, tá vendo? Ó, é Mapitoba, tá? Exatamente por causa das iniciais dos estados. Essa região é a que mais cresce em produção de soja, né? Principalmente produção de soja, mas também criação de gado e até em desmatamento, né? Aquele arco lá do desmatamento pega boa parte dessa região. Bom, o que é notável? O que é notável é que a gente tem uma grande presença de indústrias indianas, japonesas, sul-coreanas, chinesas, né? Por quê? Porque elas vão vir para cá exatamente para produzir, para vender para eles mesmos, né? Ou seja, ao invés de produzir no seu próprio país, eles vêm e produzem aqui no Brasil, estão comprando terras, né? Realizando imensos investimentos. Eu acho que o mais notável de todos é o chinês, tá? O chinês, nas regiões de Mato Grosso, nessa região aí do Mapitoba, eles estão comprando imensas propriedades exatamente para conseguir. Aí chega aquela coisa, fala, o agronegócio no Brasil exportou sei lá quantos bilhões. Ei, olha que bom, então. Aí você acaba vendo que na verdade não tem uma grande parcela nossa, né? Isso é um processo que pode se aprofundar aí nos próximos anos, beleza? E daí, ó, esse outro aqui é sobre protecionismo, mas a gente já comentou. Esse aqui é praticamente só para a gente retomar e reafirmar algumas coisas. Então, ó, os desenvolvidos vão aplicar os subsídios, né? Quando só o apoio aqui não dá, eles fazem a maior sacanagem, que são as barreiras fitossanitárias. Você pode ver que de vez em quando, tipo, o Brasil não pode exportar carne para a Rússia. Mas por quê? Porque o rebanho foi detectado febre aftosa. Eu falo, não, mas não foi. Eu falo, a gente fez análise nos nossos laboratórios e detectamos, né? Então daí eles proíbem, eles cortam mesmo na caruda, né? Quando não é isso, né? Porque a barreira fitossanitária é só para, digamos assim, dar uma mascarada na barreira alfandegária. Eles sobem impostos e assim por diante, né? Você bem pode ver tipo, a questão dos Estados Unidos, da Europa. O Brasil compra todas essas tretas, tá? O Brasil está dentro de todas, né? Nesse ponto o Brasil é muito ativo, beleza? O que eu havia falado, a preferência por produtos nacionais e do mesmo bloco econômico, isso aqui diretamente para a União Europeia, né?
as transnacionais comprando terras para dominar ainda mais o setor, né? E como eu disse, as denúncias do Brasil à OMC. O complicado é, os países desenvolvidos, eles dominam a OMC, né? Então o Brasil ele sempre fica tentando cutucar. De vez em quando ele ganha algumas paradas aí, né? O que é bastante interessante para a gente, beleza? Então, ó, finalizamos esse, mas ainda teremos outro de análise de produção no Brasil, beleza? Abração aí para vocês, bons estudos, até mais, tchau, tchau.